Olá pessoal, para aqueles que já acompanham meu canal, agradeço desde já. E para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, penso que se puder, pode até continuar motivando a gente a estar lançando conteúdo. Que dê aquele like, que se inscreva no canal para estar recebendo atualização. Mas hoje eu vou falar de um assunto que às vezes passa despercebido quando se trata da gente viver de forma em que a gente às vezes acha que o conhecimento, a nossa prática de vida e tudo que a gente faz, a gente nasceu de uma certa forma sabendo, mas tudo isso faz parte do senso comum. Um exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente não calcula a distância e a velocidade do carro. A gente não precisa de uma calculadora para a gente poder fazer os cálculos e, e saber qual é a distância e o tempo para a gente poder atravessar. Isso é uma experiência empírica de tentativas e erros, né? Que a gente foi aprendendo, né? Com nossos pais, os pais dos nossos pais, e assim se formou o hábito e a tradição, sem precisar conhecer a ciência ou a química que nas coisas se emprega. Assim passa de geração para geração e aprendemos com os nossos antepassados, né, a atravessar a rua, que parece ser uma coisa comum, mas é nesse processo de tentativas de facilitar o dia a dia que se desenvolve o senso comum, né, com suas próprias crenças e teorias, por meio de tentativas e erros e descobertas ocasionais. Assim se desenvolveu também a ciência, né? Por exemplo, a descoberta do fogo. Você imagina a descoberta do fogo? Porque assim, às vezes a gente tem um pensamento que a gente cria, mas a gente descobre as coisas. Porque às vezes o princípio, por exemplo, o princípio do alicate se faz a tesoura, se faz o tenaz. Então o cara fala assim, ó, eu criei este pão. Não, o pão, ele tem o seu princípio. É claro que você faz um incremento, você melhora, você, através daquele princípio, você desenvolve outras coisas. E através da descoberta do fogo, que parece ser algo tão comum para nós, você imagina tantos processos produtivos empregados tanto na indústria quanto no mundo em relação a tantas coisas que só se faz através do fogo. Então isso possibilitou um avanço absurdo em relação ao ser humano na questão da sua evolução e o seu desenvolvimento. Até pouco tempos atrás a gente não tinha parto, não tinha cesariana. Os partos era normal, era natural. Mas devido ao advento do processo industrial, o desenvolvimento industrial, querendo ou não, aquela coisa que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, que de certa forma talvez seria ruim para a mulher, porque muitas delas abdicavam até das suas carreiras, do seu sonho, para poder se dedicar à prole. E hoje, tendo que fazer isso, ela acaba às vezes tendo que fazer uma dupla jornada. Trabalha em casa, trabalha no seu trabalho, trabalha em casa e ainda tem que educar os filhos. É claro que isso vem mudando em relação aos homens, que os homens, uma vez que a mulher uma vez que o casal ele sai junto para trabalhar, consequentemente tem que haver uma divisão do trabalho na hora de cuidar dos filhos, cuidar da casa e todas as obrigações
que implica a sobrevivência e a vida comum das pessoas. Mas, em decorrência disso, as mulheres começaram a fazer muita cesariana. E assim, por isso que muitos médicos, pediatras, eles recomendam o parto normal, né? Que a mulher espere o parto normal. Mas muitas mulheres às vezes não querem ficar sentindo dor, aquele incômodo que já depois de 8 meses começa, né? Do 8º mês começa já a ficar insuportável. Então a mulher ela faz essa opção já de tirar já a criança e através da cesariana. Mas tem outras que não, ela opta pelo parto normal, natural, assim, acompanhada por profissionais como chamadas parteiras, hoje são doulas, né, para garantir um parto mais natural. Então, a gente vive momentos de que muitas coisas que era natural se tornou sintético, se tornou uma escolha pela questão da otimização do tempo, né? E assim a gente não percebe que muitos fatores se articulam em busca de coerência cognitiva, né? É aquilo que o conhecimento e o desenvolvimento das emoções está ligado à questão do relacionamento, está ligado à cognição. Então, assim, é incrível como a gente às vezes abandona certos hábitos que veio do senso comum, assim, de conhecimentos que foi desenvolvido por experimento de tentativas e erros há muitos anos, gerações, centenas de anos anterior para trás, e a gente lida com isso de uma forma normal, e aí porque a gente sempre busca facilidade, então a gente tem isso, né, isso aqui é melhor. Existe a evolução, mas nem sempre aquilo que a gente troca de forma natural, entendendo que é natural, por um aprimoramento sintético, aquilo que a gente, às vezes, por questão de otimização de tempo, ou de melhorar a nossa vida, ou na questão das escolhas que fazemos, é bom, né? É bom, a gente tem muito disso. E é incrível como, por exemplo, ao lidar com o senso comum, lidamos também com as crenças que se misturam e elas se reciclam, para que também não haja uma colisão com a ciência, né? Então, a gente, querendo ou não, o senso comum é igual a questão da ciência e a religião, que isso está impregnada e constituída dentro do senso comum, de acordo com o lugar, com o país. As pessoas estabelecem as suas crenças, e isso de uma forma subjetiva, e aonde a realidade ela se alterna no sentido de às vezes as pessoas estão falando da mesma coisa, mas que parece ter sentidos diferentes, né? Às vezes a gente, porque assim, as palavras elas sofrem mutação, né? Quando a gente estuda a etimologia das palavras, e a gente às vezes hoje no dicionário moderno, a gente, por exemplo, escuta ou vai pesquisar a palavra vilão, significa uma pessoa má, uma pessoa ruim. Mas na sua origem, na etimologia das palavras, o significado de vilão era pessoas que moravam em vila, né? Mas a palavra ela sofre essa flexão e às vezes essa transformação, né? E não é uma questão só de regência verbal, uma palavra reger a outra. É que com o passar do tempo mesmo as coisas se alteram, né? E a gente não percebe como, às vezes,
as mesmas coisas têm significado diferente em relação ao outro lugar. Como até a importância do que é essencialmente definido como necessário e supérfluo, essencial e inútil. E sempre dependemos das nossas, dos nossos valores e daquilo que a gente já possui, né? A gente muitas vezes fica preso nisso, e assim a gente sempre nos movemos motivado pelo chicote ou pela paga, porque assim o medo ele estará sempre associado à descoberta do novo. Assim nasce o mito, né, que na essência preserva a realidade do ponto de vista da ciência, né, e dentro de um critério de entendimento do lugar. Há muitas coisas que a gente vê hoje, como por exemplo a gente fala de por exemplo, o diabo com o seu tridente, ele vem das crenças antepassadas. Por exemplo, Poseidon, que era, por exemplo, os deuses romanos, né? Poseidon era o deus do mar. Os deuses gregos, romanos, eu vou dar um exemplo de Poseidon, que era o deus do mar. Ele tem um tridente dele. E quando Constantino estabeleceu o cristianismo como religião oficial de Roma, muitas das crenças comuns, do senso comum, foi introduzido dentro do cristianismo. Então, por exemplo, o tridente de Poseidon hoje é o tridente do diabo. Então, às vezes o diabo vai te espetar com o tridente dele. Mas isso é uma coisa que realmente, assim, através da história, foi se adaptando e se ajustando à realidade do lugar, do cotidiano. E uma coisa que foi falada muitas vezes, ela acaba sofrendo uma mutação. Mas existe uma situação que a gente tem que entender que o conhecimento do senso comum, ele nem sempre ele vai ser o suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade. O ser humano, desde os tempos primitivos, foi ocupando cada vez mais espaço no planeta. E somente o conhecimento intuitivo não seria o suficiente para o ser humano. Desde os tempos primitivos, ele foi ocupando cada vez mais espaço no planeta. E somente o conhecimento intuitivo não seria muito para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito. Tanto é que os gregos, por volta do século IV a.C., já dominavam complicados cálculos matemáticos, que ainda hoje é considerado difícil por qualquer jovem colegial, né? Então, assim, a gente viver muitas vezes apenas com o conhecimento do senso comum não é o suficiente. Um país que quer crescer, um ser humano que quer se desenvolver na sua potência máxima, na sua plenitude, ele precisa ir além do conhecimento comum. Ele precisa ver o que está por trás. Assim, ele precisa buscar conhecer a teoria, o conhecimento científico que às vezes se emprega, porque é através dessa situação, através desse comando que a gente exerce a cultura, que a gente exerce a prática de
de entender na essência aquilo que a gente está fazendo e, consequentemente, a gente possa descobrir e evoluir dentro de desenvolvimento de pesquisas e construção e fabricação e aprimoramento de produtos, de serviços, e como pessoa, né? Para que a gente possa ter o benefício de viver uma vida onde a gente percebe que muita coisa da nossa cultura, porque a cultura nada mais é que a transmissão do conhecimento para a geração futura, ela foi deixada de lado. Hoje a gente vê, a gente tem o jovem hoje ele tem o seu o potencial o lado bom, que é a coisa a gente vive o momento, a era do conhecimento, onde o conhecimento hoje ele está acessível a qualquer ser humano, qualquer pessoa. Hoje só não aprende quem não quer, né? Esquece aquilo que você acredita que conhecimento só se aprende nas universidades, na faculdade. Você pode ser um autodidata, assim, porque grandes mestres, grandes conhecedores, grandes cientistas como Leonardo da Vinci e outros, eles faziam suas próprias pesquisas, seus próprios seus desenvolvimentos, sendo autodidata. E assim que foi que se descobriu muitos elementos químicos através de teste, a pessoa estudando. Eu preciso ir na universidade, na faculdade para a gente aprender. Não, você não é limitado a uma instituição de ensino. Até porque antigamente não se tinha. O conhecimento era transmitido através do mestre e o aprendiz. E a gente vive uma geração que o jovem e a futura geração, ela não quer aceitar mais a transmissão do conhecimento. Ela não quer aceitar a cultura do seu antepassado, que foi um aprendizado que é claro que ela vem, porque a gente, como vive na era do conhecimento, a gente às vezes acredita que a gente digitando na internet, no YouTube, a gente já consegue aprender de tudo. A gente não pode ser dependente nem refém do que a gente vê hoje. O ser humano, ele deixou de aceitar a cultura dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que é algo importantíssimo para o desenvolvimento e evolução humana. Isso tanto no processo de senso comum intuitivo, mas também na questão da ciência por trás do senso comum. E com o advento da internet, do conhecimento, a gente vê muita gente hoje com a perca de tempo se dedicando a assistir vídeos TikTok, a viver vídeos em YouTube, filmes que a gente hoje tem uma série de filmes e animes que a gente não dá conta de assistir. Muita gente perde muito mais tempo tentando escolher um filme, uma série ou um anime para poder assistir do que muitas vezes até assistindo o próprio conteúdo. E a gente vê que essa geração ela é uma geração zumbi, totalmente distraída, totalmente desconectada uns dos outros. Quantas pessoas às vezes estão num barzinho, estão no churrasco, e ali eles estão, cada um no seu celular, no seu WhatsApp, no seu Instagram, cada um mandando uma mensagem. E assim, eles não se conectam, eles não têm aquele papo tete a tete, aquele olhar no olho. E isso é ruim. Isso é ruim para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento emocional, é ruim para o desenvolvimento, porque assim, não adianta a gente ter uma gama absurda de tecnologia, onde a gente usa inteligência artificial e a gente tem grandes computadores, onde um grupo seleto de pessoas que são especialistas e têm a capacidade até de desenvolver tecnologia, mas a grande massa ela está refém e à mercê de uma hipnose pandêmica, onde as pessoas não se percebem. Elas desperdiçam o seu tempo de vida sem ao longo da sua vida desenvolver o seu potencial máximo.
E a mediocridade, ela tá no imperativo hoje, sabe assim? A baixeza da mediocridade. O ser humano, ele esqueceu o quanto ele é importante, o potencial que ele tem, que cada um tem para desenvolver e ser apto e ser alguém que reproduz e produz com o seu nascimento, ao entender que é um ser humano produtivo, que nasceu, que faz a diferença e que faz parte desse processo evolutivo. E por isso que eu falo que mesmo que o futuro não me desse nenhuma esperança, e além da nossa própria existência, e questionar para si mesmo, sem mentiras, para nós mesmos, viver segundo a nossa própria lei, entender que só possuímos a breve duração do dia presente e que devemos, nesse lapso de tempo, mostrar por quais razões e precisamente viemos ao mundo neste dia. Então, se você não tem esse entendimento, se você não percebe que você tem que aproveitar o seu dia, o seu tempo, a sua hora. Você pode assistir um vídeo de TikTok, mas você não pode ficar no computador, no Free Fire, você não pode ficar no videogame, você não pode viver uma vida apenas de anestesia, sabe assim? Por exemplo, a nossa alimentação, a gente depende de corporações. Se uma crise mundial acontecer, as pessoas não precisam de arma, morrem de fome. Porque antigamente tinha autossuficiência, você morava na zona rural, aí por exemplo, você pode me perguntar, então qual que é a sugestão? A gente inverteu os valores, a gente deixou de produzir coisas, às vezes no terreno da nossa casa a gente tinha uma horta, porque a gente acredita que a riqueza ela está no dinheiro. E a riqueza ela não está, ela está no conhecimento, ela está no processo do desenvolvimento humano, da evolução humana. Isso é riqueza. Então, assim, as pessoas elas não percebem e não entendem que esse caminho que a gente está trilhando de inversão de valores, aonde a gente está muito mais ligado e motivado e pelo senso comum, vivendo aquilo, tipo, sem questionar, sem perguntar, sem entender quando você aperta um botão para ligar uma lâmpada, sem saber como que funciona o mecanismo ali por trás. E a gente vê, por exemplo, situações onde, por exemplo, é difícil ter uma pessoa hoje no mundo que na sua família não tem um carro. Mas tem pessoas assim, não estou falando do interior, mas pessoas de alguns lugares que tem uma vida tão atarantada, tão corrida, e que ela entende que aquilo que ela faz é mais importante do que, às vezes, quando o pneu do seu carro fura, ela chama o seguro. Ela chama o seguro para o seguro mandar alguém dispor do tempo, da gasolina, do lugar, para ir lá, às vezes, numa distância absurda, para trocar o pneu do carro. Parece absurdo, mas isso acontece. Porque a pessoa ela não está vivendo mais uma vida normal, uma vida, ela tá vivendo uma vida que se criou e que ela não está mais dentro da realidade. Aí eu digo, faz de conta que cada um acredita ser e viver de teoria. Muita gente vive de teoria. Existe uma enorme distância entre o que se prega e aquilo que realmente acreditamos ser. Podemos pensar que muitos vai acreditar nas mentiras e ilusões que a gente cria, que a gente constrói, porém a verdade ela sempre se revela na prática, né? Que é nesse exercício que é viver. Então, assim, as pessoas elas pensam que são alguma coisa
pelaquilo que elas fazem. Então, muitas vezes, ela dá muito mais valor ao título do que o que ela realmente é como pessoa. Então, às vezes, ela tem uma habilidade num lugar que ela trabalha, que ela é especialista, por exemplo, naquilo que ela faz, mas saindo daquele mundo do corporativo, do trabalho, ela não consegue fazer mais nada. Muitas pessoas não sabem lavar um prato, sendo homem ou mulher, não sabem fazer uma comida, não sabem trocar um pneu de um carro. Aí você imagina se o mundo ele entra em crise. Você imagina se o mundo há um momento de realmente de crise. E o duro que as pessoas ela cria essa teoria de que você é importante, de que existe uma vida é uma vida que você é o centro do universo, em decorrência ou pelaquilo que você faz, o que você está fazendo. Isso não é verdade. Você não pode ser só uma coisa. Você não pode ser só valorizado e respeitado por aquilo que você faz. Assim como às vezes você não pode ser valorizado e respeitado porque você tem dinheiro. A gente vive num mundo de muitas injustiças. Um mundo que as pessoas se acostumaram com a dor, sofrimento, resiliência, submissão e covardia. Poucos têm a coragem que se precisa para lutar por uma vida melhor, um lugar melhor, um país melhor, um mundo melhor. A maioria é vítima, desprovida do maior bem que possuímos, dignidade humana, seja porque outros tomaram ou porque se venderam, mas todos são vítimas. A diferença é que todos que venderam sua dignidade são vítimas, porém com uma distinção. São vítimas com pedigree. As pessoas, por querer e estar acostumadas e por ter sido criadas nesse mundo de facilidades, de especialistas, de pessoas que dizem que resolve o seu problema, você caminha rumo ao desconhecido sem questionar o porquê das coisas. Tudo é prático, todo mundo uniforme, para que assim todos tenham a sensação de fazer parte de um todo. O que já não somos mais, somos ovelha desgarrada do rebanho, com a falsa sensação que tudo faz sentido. Assim todos erram, ciente que não existe erro. Quem vai questionar o que todos fazem iguais? E assim não separamos mais o bom do ruim. Assim fica mais fácil de controlar. Seres humanos que não percebem que somos semelhantes, mas não iguais. Não somos iguais. Não é segredo que a maioria dos indivíduos tem uma vida muito abaixo de seu potencial, de modo que a maioria luta e se contenta com a mediocridade. É difícil nos perceber como um indivíduo médio, raso. A maioria das pessoas está se contentando com muito menos do que é capaz. A maioria luta em todas as áreas e não experimenta os níveis de sucesso, felicidade, liberdade que realmente deseja. 95% das pessoas, toda a sua vida vivendo apenas para pagar contas. Poucos se dão conta que esse não era o plano. Viver triste e resignado a um modo de vida que nos nivela como pessoas médias. O problema disso tudo é que nos acostumamos a uma vida de luta e imposição sem nenhuma liberdade. A gente não tem isso. A gente não tem essa liberdade. A nossa liberdade ela foi roubada. A gente pensa que a gente é feliz porque a gente está sempre baseando o nosso modo de vida e o nosso estilo de vida o estereótipo e aquilo que uma minoria de pessoas que controlam a maioria, parece que não, mas o sistema de senhores e escravos, eles nunca acabou. Ele continua. O que houve foi uma evolução, um aprimoramento disso tudo. Parece que não, mas aquela coisa que dizem que quando os portugueses chegou aqui no Brasil e trocava espelho por metais preciosos e pelas riquezas que aqui os índios possuíam naturais,
é o que a gente vive hoje. A gente hoje, você imagina que você está inserido dentro de uma sociedade que vive à base do senso comum, ela não busca o conhecimento científico, ela não se aprimora, ela não herda da geração antepassada o conhecimento, porque ela acha que ela é suficiente, porque ela vive na era do conhecimento, é só apertar um botão que você já tem a resposta para tudo. E ela está condicionada a uma sociedade que, se você não tem internet hoje, você sai fora do sistema, você não faz parte, você vai sofrer as consequências. Se você não tem um celular, quem vai te ligar? Precisa trabalhar, você precisa se comunicar. Então, assim, o sistema, antigamente tinha carta, correio, mas as pessoas viviam, se viravam. As pessoas, hoje não tinha tanta gente ansiosa, porque as pessoas trabalhavam no labor do dia a dia, cuidando de uma coisa ou de outra. As pessoas não tinham essas doenças que hoje tem, às vezes obesidade mórbida e uma série de doenças que cometem a nossa vida moderna pela justamente essa forma que a gente escolheu de viver. E muita gente está vivendo sem perceber o que é a vida, o que é a realidade. Muita gente já não sabe mais nem o que é realidade. Não alinha mais a realidade com a sua vida. E nem tem noção do quanto se desenvolve. Porque hoje a gente vê aí, por exemplo, a cultura dos influencers. Pessoas que não têm base nenhuma, não têm conhecimento nenhum, não têm instrução nenhuma e estão propagando ideias que muitos jovens que estão ali como um terreno fértil de ideias para ser absorvido, acaba catando. Então, assim, sem noção nenhuma. Então, não há valores nisso. E o jovem que vê, às vezes, um cara desse ostentando, porque a cultura da ostentação ela está no imperativo. O cara não estudou, o cara não trabalhou, o cara não desenvolveu nada, o cara ganha milhões. O cara está ganhando milhões sem ser alguém produtivo dentro de uma sociedade. E é nesse contexto que a gente vive. A gente vive motivado pelo senso comum, aquilo que a gente aprende sem precisar pensar, porque hoje tudo que exige que a gente pare para pensar, que a gente tenha que ouvir, escutar, a gente só quer falar, mas não quer escutar. A gente quer criticar, mas não quer ser criticado. A gente tem uma série de situações, de acontecimentos que a gente vive no nosso dia a dia sem pensar. A gente vive no automático, é o chamado senso comum, sem praticar a ciência, sem ver o que está por trás. E aí é onde o misticismo ele cresce, né? Porque aonde não tem ciência, aonde você não tem entendimento, você torna tudo um mito. Você torna tudo algo sobrenatural. E o sobrenatural é isso. Então, assim, as pessoas, os mais espertos sempre se aproveitaram disso. Sempre se aproveitaram do desespero e o exaspero de pessoas que estão hoje perdidas. Porque nós não fomos feitos para viver sozinho, como ovelha desgarrada. Não somos e não fomos. É por isso que existe a sociedade. A sociedade, cada um, o cara vai plantar, o outro vai para a indústria, o outro vai para o açougue, o outro vai para a padaria, porque sozinho a gente não daria conta de produzir, fazer o trigo, plantar o trigo, processar o algodão, fazer o tecido, depois confeccionar. Então, as pessoas acham que viver em sociedade, eu sou importante porque eu tenho mais bens que você, porque eu tenho mais dinheiro que você, porque eu tenho mais... Não, o dinheiro não te faz melhor, até porque o projeto de vida em sociedade é justamente porque a gente sozinho não consegue usufruir dos benefícios que a gente tem em sociedade. E nesse processo a gente utiliza o dinheiro como forma de permuta, como forma de troca. É aonde muita gente e os espertinhos, pela uma sociedade que às vezes não tem ética, não tem decência, não tem honestidade e não tem respeito pelos seus indivíduos, dentre eles prevalece a lei da selva, né? Porque o que nos distingue é os nossos códigos que a gente cria.
os nossos estatutos, o que nos diferencia dos animais. E aí tem uns espertinhos, né, que se aproveita, eles trabalham a margem do que as pessoas comuns obedecem e tem poucos direitos, né, que deveria ter seus direitos. E por isso que eles se beneficiam. Você vê pessoas se beneficiando às custas do trabalho e da vida do outro, passando a perna, trapaceando. E isso é os animais que convivem de forma selvagem dentro de uma sociedade que foi feita para benefício mútuo. Então, não é o seu dinheiro que te faz melhor que o outro. O que te faz melhor que o outro, a gente temos valores. A gente não somos melhores que o outro, mas temos nossos valores. E valores é uma coisa que a gente conquista, que a gente trabalha para ter. E dentro desse processo de sociedade, o dinheiro é só uma forma de troca. A forma com que às vezes agradecemos ao outro é com gratidão, é com obrigado, muito obrigado. Porque a pessoa às vezes está ali trabalhando, te servindo, seja num evento, num bar ou na indústria, produzindo para você, e para você às vezes que até é um empresário, que às vezes não dá valor ao seu funcionário, que é o que gera riqueza. Aqui não é conversa de socialista. Que gera riqueza, querendo ou não, o empreendimento é seu, mas você precisa dele e ele precisa de você. Porque isso precisa os líderes que empreendem, as pessoas que buscam empreender. A gente precisa, porque tem gente que tem. É questão de personalidade. Mas todo mundo tem as mesmas necessidades. E o dinheiro é só uma forma de troca. Isso não te faz melhor. Mas as pessoas, como houve e há uma inversão de valores, você vale o que tem, você é valorizado pelos bens que você possui e tudo se tornou descartável neste mundo insano, de pessoas tristes, rancorosas, magoadas, pessoas que não se sentem valorizadas e por mais que diga que ela é importante, e principalmente aos olhos de Deus, elas nunca se convencem que é o suficiente e que é o bastante. Elas querem sempre mais, mais, mais. Então essa ânsia que nos sacia a ansiedade, esse desejo incontrolável por querer trocar, isso às vezes se torna patologia. E a gente vê uma sociedade totalmente... Sabe quando o cachorro começa a correr atrás do rabo? A gente vive nessa neurose, nessa psicose, nessa loucura, verdadeira loucura, aonde está todo mundo estressado, todo mundo nervoso, todo mundo doente, porque a gente perdeu a nossa essência. A gente deixou de viver o que é natural, porque somos seres da natureza. E você quer ver como você às vezes restaura a sua energia? É quando você pisa os pés no chão na grama, é quando você vai para o meio do mato, que você se conecta com a natureza, que você percebe a sua energia estabilizando, que você percebe o seu emocional, o seu estresse baixando, a adrenalina diminuindo. Mas infelizmente é uma escolha de mundo que no futuro vai ter muitas consequências, além do que já está tendo. Porque não é porque a gente às vezes não está anestesiado que não existe uma opção. Existe opção sim. Busca o conhecimento, busca a verdade. Não se venda por nada. Dignidade não tem preço. Sabe assim, coma pão seco, arroz e feijão. Porque no final das contas a nossa relação é sempre com Deus e não com os homens. E a gente está aqui por um processo que eu vou repetir sempre, de aprimoramento. Aqui é um mundo de expiação. É um mundo que você está batalhando por uma vaguinha para uma vida melhor que isso, uma vida eterna. Então, não se esqueça disso. Não priorize o supérfluo. Não descarte o necessário. Não faça inversão de valores. E não se iluda com as coisas que parecem fáceis. Porque neste mundo não existe facilidade, não existe almoço grátis. E não existe bom e barato. Se é bom, tem valor agregado. E essa é a verdade. Não existe é bom e barato, não. Ou é bom e tem valor agregado, se cobra o preço
pelo que custa, ou foi feito com material de segunda linha e é barato. Porque a vida ela tem coerência e Deus fez tudo perfeito. É isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, seja lá onde vocês estiverem. Que Deus possa estar mandando seus anjos e protegendo você e trazendo esclarecimento, conforto e alegria ou sensação de bem-estar. Que Deus abençoe e fique com Deus.